Então, é que a minha cadela tava menstruada e... Oi? Gente, cadela não menstrua. Não, nenhuma cadela menstrua. Nesse vídeo você vai entender o porquê. Se você é novo por aqui, não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Olha, o assunto de hoje é um assunto que eu vivo dia a dia, né? Porque muitas vezes as pessoas estão conversando a respeito disso e sempre soltam: ah, minha cachorra menstruou semana passada. E eu quero contar para vocês que não, as cadelas não menstruam. E para você entender o motivo pelo qual as cadelas não menstruam, você tem que entender o que é menstruação. A menstruação, ela, embora seja muito confundida, porque na mulher, né, tem sangramento vaginal e na cadela, quando ela está começando o ciclo estral, também tem esse sangramento, só que são sangramentos diferentes. Quando na mulher você tem o sangramento porque não houve fecundação, ou seja, não teve encontro de espermatozoide com óvulo, você vai ter aí uma descamação de parede. E aí, essa descamação vai se transformar no sangue que você vê da menstruação. Na cadela é diferente. A cadela, ela também se prepara para haver a fecundação, tá? Só que se no caso não houver a fecundação, não existe o sangramento como você vê na mulher. E sim, existe uma reabsorção dessas células, tá? Dessas camadas. Então, o ciclo da mulher e da cadela é totalmente diferente e é por isso que a gente não fala que a cadela menstrua, porque a menstruação é justamente essa descamação que a cadela não tem, ok? Bom, é lógico que quando você vai conversar com uma pessoa, principalmente uma pessoa leiga, todo mundo vai entender quando você fala: ah, minha cadela teve menstruação, né? Porque existe sim essa associação. Só que são coisas completamente diferentes e eu quero falar um pouquinho mais sobre o ciclo estral da cadela aqui com vocês hoje. Bom, o ciclo estral em cada espécie ele funciona de forma diferente. Então, ele nas cadelas, né, tirando uma raça que chama Basenji, eles funcionam todos de uma forma única. E as fêmeas caninas, elas são chamadas de monoéstricas não estacionais. E isso significa que elas apresentam somente um único cio em determinado período de tempo. Tem cadela que é de 4 em 4 meses, tem cadela que é de 6 em 6 meses, que é o mais comum, tem cadela que é de 8 em 8, 10 em 10 e por aí vai. Cada fêmea tem o seu próprio ciclo. Normalmente, os ciclos mais curtos são presentes em cadelas menores, né? Minis, pequena, os de 6 em 6 a 8 em 8, cadelas médias, e as cadelas grandes e gigantes pode até ter assim entre 10 e 10 meses, tá? E o ciclo estral, ele é marcado por mudanças grandes, né? Tanto hormonais como mudanças físicas da cadela. E essas mudanças são para preparar essa cadela para uma futura gestação. Então, o que acontece? A gente vai ter alteração hormonal, tanto de excreção como de quais hormônios vão ser excretados em determinado período. E o cio, né, o ciclo estral da cadela, ele vai ter 4 fases distintas. E cada fase tem uma característica. Eu vou falar rapidinho dela para vocês, de uma forma bem por cima, para vocês conseguirem entender, tá? A primeira fase é o proestro. O proestro é determinado no inicinho do ciclo estral dessa fêmea. É quando começam as alterações hormonais, as alterações fisiológicas. É quando aquela cadela já começa a chamar a atenção do macho. É quando a gente tem um hormônio chamado estrógeno que está em alta no organismo dela. E por isso, né, a gente também tem aumento da vulva e também aumento das glândulas mamárias. E o mais importante de tudo é que tem aí o desenvolvimento do endométrio, né, e a preparação, o início da preparação para ele receber uma futura gestação. É nessa etapa também, gente, que vocês veem o sangramento, que é o sangramento que vocês confundem aí com a menstruação. E esse sangramento na cadela, ele vai acontecer porque aumenta muito o fluxo sanguíneo em vários órgãos reprodutivos da fêmea. E aí existe aí ruptura, e aí a gente começa a ver o sangue. Bom, essa fase, gente, ela é diferente de cadela para cadela, tá? Mas, normalmente, a gente tem aí cadelas que vai durar de 6 até 11 dias. Esse é o padrão. Porém, a gente sabe que tem cadelas que é muito menos e cadelas que é muito mais, tá? Mas o padrão seria de 6 a 11 dias. Depois dessa fase, a gente vem para o estro, propriamente dito. E essa fase deveria ser chamado, né? Porque o pessoal chama de cio desde a fase que começa o sangramento. Mas essa é a fase
que é o cio propriamente dito. E o que acontece aqui? Aqui a gente vai ter uma queda do hormônio estrógeno e um aumento do hormônio progesterona. E é nessa fase, gente, que a gente tem a diminuição do sangramento vaginal da cadela. Então, por exemplo, se o proestro dessa cadela em específico dura 11 dias, né, no 12º dia, quando tem esse aumento de progesterona, ela já está no cio. É nessa época que a cadela está fértil, é nessa época que ela aceita monta, é nessa época que ela fica mais dócil e é nessa época que ela também começa a chamar e a procurar os machos. Muitas pessoas não percebem, mas esse comportamento de cio, ele é bem marcado por alterações comportamentais também. Às vezes a fêmea monta no dono, às vezes a fêmea que está no cio monta em outro cão, sendo macho ou fêmea, e isso acontece com muita recorrência quando essa cadela está nessa fase do ciclo estral. E a fase seguinte é o diestro. E o diestro ele é marcado porque a fêmea ela já não aceita mais o macho. E aí a gente tem duas opções. A gente tem a opção onde ela cruzou ou foi inseminada e foi fecundada. E a gente tem a opção onde ela não cruzou ou não foi inseminada ou não foi fecundada. Se for a primeira opção, você vai aguardar. Ela vai ter todas as alterações fisiológicas de uma mamãe. E aí, em torno de 62 dias, mais ou menos, você vai ter os bebezinhos, ela vai entrar em trabalho de parto. Se não foi isso que aconteceu, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma regressão do endométrio e uma reabsorção. E, gente, o diestro, ele é importante mencionar que é nessa fase que as cadelas que têm a pseudogestação vão começar a apresentar algumas alterações. E é por isso que é muito, muito importante mesmo vocês, se caso essa fêmea cruzar e tudo mais, vocês fazerem acompanhamento de gestação, tá? Porque a gestação psicológica, né, a pseudogestação, é muito triste para a fêmea, porque ela tem todas as alterações hormonais, ela de fato acredita que ela vai ser uma mamãe, muitas vezes ela adota algum objeto, muitas vezes ela cuida, fica nervosa se alguém pega aquele objeto, e muitas vezes o tutor não entende o que está acontecendo. Muitas vezes essa cadela dá leite, muitas vezes ela sente dor, ela tem febre e ela é incompreendida pelo tutor. Então é por isso que é muito importante vocês sim fazerem esse acompanhamento, ok? E também, gente, é nessa fase, logo após o cio, né? É nessa fase que a gente observa a piometra, que é aquela infecção de útero que a gente já falou aqui muitas e muitas vezes, que eu já comentei com vocês várias e várias vezes lá no Instagram também, porque a piometra é uma infecção gravíssima no útero. E é nessa fase do cio que ela vai acontecer. Então é muito importante que qualquer alteração que você perceba na sua cadela pós-cio, você entre em contato com seu médico veterinário para diagnosticar. Até mesmo porque, quando é o caso da piometra, a gente tem que fazer intervenções muito rápidas, ok? E por fim, a última fase do ciclo estral é o anestro, que é a parte que a sua cadela vive a maior parte do tempo, a maior parte da vida dela, ela está em anestro, que é quando existe um descanso hormonal. De uma forma geral, gente, o ciclo estral ele vai acontecer 2 vezes por ano. Esse é o mais comum. Mas como eu disse antes para vocês, cada cadela tem o período dela. Bom, então tá aí a explicação do porquê a cadela não menstrua. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Eu adoro falar sobre parte reprodutiva, essa é uma das minhas especialidades, né? Então, caso tenha alguma dúvida ou sugestão de próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!